Alô, queridos amigos, obrigado por você estar mais uma vez conosco para a nossa alegria e satisfação. Hoje vamos discutir e refletir sobre um tema muito polêmico. As aparências enganam. Esse versículo está escrito dentro da Bíblia. Às vezes a sua visão é uma, mas o entendimento é completamente diferente. Nós sempre ouvimos dizer esse adágio: nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então atenção para Samuel no seu capítulo 16, no verso 7. Sim, eu vou falar desse versículo hoje e fique atento à frase, e a frase é esta, e repito: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E a partir daqui vai ser a nossa referência bíblica neste vídeo de hoje. Conheça a história em 1 Samuel 16, verso 1, onde o Senhor dá uma ordem a Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé ungir um novo rei em lugar de Saul. Isso mesmo. Isso deveria acontecer por quê? Porque Deus havia rejeitado de tantas atrocidades de Saul como rei. Então leia isso em 1 Samuel, no capítulo 13, nos versos 8 a 15, e também 1 Samuel, no capítulo 15, do 1 ao 31. Samuel, obedecendo às ordens do rei, vai até a casa de Jessé, sem saber ao certo quem era o escolhido para ser rei. Vamos então atentar aos detalhes. Jessé tinha 8 filhos. Estando na casa de Jessé, Samuel viu a Eliabe e, impressionado por sua aparência, achou que era este o escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor o repreendeu dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não o vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós muitas vezes agimos como Samuel, ou seja, nós julgamos as pessoas pelas aparências. As aparências, às vezes, e na maioria dos casos, muito nos enganam, pois elas não revelam o coração que aquele homem tem. Nós usamos critérios errados, critérios humanos, que são falhos. Então nós devemos utilizar o critério de Deus para julgar as pessoas, ou seja, o critério do seu coração. O coração de uma pessoa revela quem de fato ela é, e não a sua aparência exterior, a sua beleza. Quer um exemplo? Quem diria que Paulo, o perseguidor, seria o maior disseminador da palavra de Deus, aquele que perseguia os cristãos? Mas vamos entender toda essa história. Os critérios humanos, eles são falhos, e os olhos e as aparências nos enganam. Frequentemente julgamos as pessoas pelo exterior, pela sua posição social, pela sua beleza ou pelas suas habilidades aparentes. O homem cria expectativas baseadas no que os olhos podem ver. Mas Deus tem uma visão diferente. Deus tem um raio-x completo de qualquer ser humano, vendo coisas que o homem não vê. Deus tem uma visão penetrante, totalmente diferente de nós. A sua visão vai mais além. Deus conhece a nossa essência, conhece a nossa raiz. Ele enxerga além da imagem que tentamos passar para a sociedade, que muitas vezes é mentirosa. Ele avalia a sinceridade, as motivações, a integridade, a obediência e o amor que nós guardamos dentro do nosso íntimo. Ele exclui favoritismo e preconceitos. Para o Senhor não existem rótulos.
O critério divino para a escolha e aprovação baseia-se na retidão do nosso interior. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é capaz de penetrar os pensamentos e as intenções do coração de uma pessoa. E nós, réis mortais, temos essa capacidade? Claro que não. Podemos conhecer o coração de uma pessoa? Claro que não. Isso não seria demais para nós? Claro que seria. É claro que para nós, réis mortais, não conseguiremos nunca conhecer profundamente o coração de uma pessoa. No entanto, isso não quer dizer que não poderemos conhecer o quê? Nada do coração de alguém. Às vezes você sabe quando aquela pessoa ama aquela outra pessoa. É claro que podemos conhecer o suficiente do coração de uma pessoa para não julgarmos pelas aparências. Entenderam bem? Pelas aparências. Mas veja como Deus nos conhece e sabe nos avaliar. Atente para a sabedoria de Deus e o que ele disse para Samuel. Eu vou repetir, e está escrito assim de novo, lá em 1 Samuel 16:7, que diz: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o seu coração, para o nosso interior. Esse versículo ensina que Deus não se impressiona com critérios humanos, como a beleza, como status social. Ele avalia a autenticidade, as intenções e a integridade de cada um. A Bíblia nos dá algumas dicas de como nós, vamos dizer assim, podemos, mesmo limitados, conhecer o coração de alguém e não sermos enganados pelas aparências. Vejam, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus, no seu capítulo 12, dos versos 33 a 37. Ele ensina que nossas palavras refletem exatamente o que está guardado no nosso coração. E avisa que seremos julgados por cada palavra que proferirmos. Nela, Jesus ele estabelece uma lógica muito simples. Uma árvore boa produz frutos bons, e uma árvore má produz frutos maus. Isso significa que as nossas ações e palavras são um resultado direto de quem nós somos por dentro. A aparência não interessa para Deus. Portanto, neste verso de Mateus, no capítulo 12, do verso 33 a 37, Jesus ensina que as nossas palavras são um reflexo direto do nosso coração e do nosso caráter. Simples. A visão dele é simples. Ele usa a analogia de uma árvore para mostrar que não se pode fingir quem se é. Assim como uma árvore boa só produz frutos bons. Nossas palavras revelam a verdadeira natureza da nossa alma. O Senhor nos ensina que, prestem atenção, a boca fala do que está cheio o coração. Na mesma passagem dita acima, Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Em Provérbios, no capítulo 20, no verso 11, nós vemos que até mesmo a criança se dá a conhecer pelas suas ações. O coração de uma pessoa pode ser conhecido pelo que a pessoa fala e pelo que ela faz. Nossas atitudes também revelam muita coisa. Se fala e faz coisas boas, certamente seu caráter é bom, e o contrário também pode acontecer. Esta é uma visão natural humana. A árvore boa e sadia
dá bons frutos. Temos então diante de nós um critério melhor para não nos enganarmos pelas aparências, por aquilo que a gente simplesmente vê, os olhos humanos. Precisamos conhecer o coração de uma pessoa para termos sobre ela um julgamento mais acertado, mais apurado. Em outras palavras, na convivência com alguém, vendo suas ações e ouvindo as suas palavras, saberemos de quem se trata e não agiremos de forma precipitada, errando o nosso conceito, que é natural que a gente tem uma visão, mas a gente não acerta sobre aquilo. Todos nós somos destinados para algo. Você não precisa competir com ninguém. Você é específico para o plano de Deus, porque Deus te conhece. Tem gente que se comporta como se estivesse em uma competição. Seja fiel às fases nas quais Deus o conectou. Não seja insatisfeito e nem viva desgastado. Esse princípio deve reger as nossas relações interpessoais e nossas escolhas de relacionamento. É muito importante você perceber isso. Muita decepção seria evitada em um relacionamento de amizade, de vida conjugal ou de confiança, que é muito importante. E se esse critério fosse melhor utilizado, não sofreríamos tanto. Então entendemos que o contraste entre a visão humana e a divina foi o que levou à escolha de Davi, o caçula que pastoreava ovelhas, aquele insignificante, mas que possuía o perfil que agradava a Deus. A mensagem central desta reflexão é um lembrete para não cultivarmos preconceitos e focarmos no nosso próprio caráter. A prova como Deus nos conhece está na escolha de Deus sobre o novo rei. Deus escolheu Davi. E olha como foi a escolha. Jessé faz com que cada um de seus filhos passasse diante de Samuel para se apresentar. Os 7 primeiros não são escolhidos. Então, por último, chamam por Davi. Davi era o filho mais novo e o menos provável de ser ungido do Senhor aos olhos de Samuel e aos olhos de Jessé, seu pai. Então, o que se vê? O que se nota? Notamos como o Senhor pensa diferente do ser humano. E para terminar, eu vou fazer uma última analogia. Em 1 Samuel 16, narra a rejeição do rei Samuel por Deus e a escolha secreta de Davi como o novo rei de Israel. Eu disse secreta. O capítulo destaca a unção de Davi e ilustra o princípio divino de que Deus, repetindo de novo, que Deus avalia o coração, não a aparência. Resumindo e já detalhando, divide-se nos 3 principais acontecimentos do capítulo nesta passagem. Presta atenção. A ordem de Deus, que está escrito nos versículos 1 a 5, onde Deus instrui o profeta Samuel a parar de lamentar. Por quê? Por Samuel. Ele estava lamentando, mas Senhor, nós vamos perder o nosso rei. Mas Deus conhecia o coração de Saul. No fundo, Samuel não queria mudança, pois ele temia pela própria vida. Onde que já se viu? Eu ungi Davi. Porém, o reinado de Saul havia sido rejeitado e ordenado a Samuel que ele vá até a cidade de Belém para ungir um dos filhos de Jessé. Olha que responsabilidade ele teve. Temendo ser morto por Saul, Samuel obedece disfarçando sua missão como um sacrifício. Meu Deus, eu vou ter que ir lá, vai mudar. Aí vem a escolha de Davi, descrita nos versículos do 6 ao 13. Os filhos mais velhos e fortes de Jessé
são apresentados, mas Deus recusou a todos. Nenhum desses me serve. Repito, e neste momento que Deus pronuncia uma das frases mais célebres das Escrituras. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Davi, o caçula que estava cuidando das ovelhas, ele foi chamado: Davi, vem aqui, vem aqui. E ele foi ungido com azeite e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele foi escolhido. E esta relação entre Davi e Saul é descrita nos versículos 14 a 23 e mostra que o Espírito de Deus, o que ele fez? Se afastou de Saul, que passa a ser atormentado por um espírito maligno. Ele ficou perturbado. Os servos de Saul sugerem que ele contrate um bom tocador de harpa para acalmá-lo. Davi é chamado ao palácio, tornando-se escudeiro e músico de Saul. Olha só, que passa a estimá-lo profundamente, sem saber que ele seria o seu sucessor. O coração no mundo espiritual vai além do órgão físico, gente. Ele é considerado o centro do ser, a sede da alma, da intuição e principalmente conexão com o divino. Em diversas crenças, ele representa o equilíbrio, a coragem, a verdade interior de cada ser humano que você tem. Então termino com esta frase. É uma verdade linda e profunda. Muitas vezes as pessoas julgam o exterior, mas o seu verdadeiro valor vem de dentro de nós mesmos. E assim foi a escolha que Samuel fez através amando do Senhor para com Davi. Amigos, eu espero que vocês tenham compreendido bem esta reflexão, que você nos curte, nos compartilhe e participe sempre conosco. Eu fico feliz da sua presença em nosso canal. Inscreva-se, ajude-nos e eu te agradeço com o meu muito obrigado.